E havendo aberto o sexto céu, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo homem livre se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema profundo e fascinante do livro de Apocalipse. Vamos falar sobre o sexto selo e os primeiros mártires da grande tribulação, como registrados em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 17. Vamos mergulhar nas Escrituras para entender os eventos catastróficos que ocorrem neste momento e a forma como Deus manifesta a sua ira sobre a terra. Analisaremos também o impacto desses eventos na natureza e na humanidade e veremos como essas profecias se conectam com outros textos bíblicos. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer as Escrituras para entender o que Deus nos revela sobre os últimos dias e a preparação espiritual necessária para enfrentá-los. O sexto selo e os primeiros mártires da tribulação. E, havendo aberto o sexto céu, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Começamos com a abertura do sexto selo. Conforme descrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e 14, neste momento vemos uma série de eventos que abalam profundamente o cosmos. Um grande terremoto sacode a terra. O sol fica negro como tecido de luto. A lua torna-se vermelha como sangue. E as estrelas caem do céu como figos verdes caindo de uma figueira sacudida por um vendaval. O céu se enrola como um pergaminho e todas as montanhas e ilhas são movidas do seu lugar. Esses sinais marcam o início de um período de grande tribulação. Um tempo de angústia como nunca antes visto na história da humanidade. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17, vemos uma grande multidão vinda de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono de Deus. Eles são os primeiros mártires da tribulação, aqueles que deram suas vidas pela fé em Cristo durante este período de grande perseguição. O texto de Mateus, capítulo 24, versículo 9 ao 13, também nos alerta sobre essa perseguição, onde Jesus diz que muitos serão entregues à tribulação e mortos por causa do seu nome. Os terremotos no Apocalipse. Apocalipse 11 e 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. O sexto selo traz o primeiro de grandes terremotos mencionados no Apocalipse, o que revela a magnitude do julgamento que está por vir. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 13 e Apocalipse 16, versículo 18 e 19, outros dois terremotos são mencionados, cada um representando uma intensificação do julgamento divino. Esses eventos não apenas são desastres naturais, mas sinais claros da intervenção divina
e do cumprimento das profecias. Esses fenômenos encontram eco nas profecias do Antigo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31 e 3 e 15, por exemplo, descrevem o sol escurecendo e a lua se tornando como sangue. Enquanto Isaías, capítulo 13, versículo 9 ao 10 e o 34, 2 e 4, falam do dia do Senhor como um tempo de escuridão e de sinais terríveis no céu. Esses textos nos mostram que o que está sendo revelado em Apocalipse não é algo novo, mas sim cumprimento das profecias feitas há muito tempo. Apocalipse 11 e 18, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de deres o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. À medida que avançamos no Apocalipse, a ira de Deus se torna mais evidente e poderosa. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 18, vemos que chegou o momento de Deus julgar os mortos e dar a recompensa aos seus servos, os profetas, os santos e todos que temem o seu nome. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 10, aqueles que adoraram a besta e sua imagem beberão do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 9, vemos que mesmo em meio às pragas e calamidades, os homens não se arrependem, mas blasfemam contra Deus. Por fim, em Apocalipse 19, versículo 15, lemos sobre o retorno de Cristo, que governará as nações com vara de ferro e pisará o lagar do vinho da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. Esta é a manifestação final, completa da ira de Deus, que culmina no julgamento dos ímpios e na vindicação dos justos. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Não é apenas a ira de Deus que é destacada no Apocalipse, mas também a ira de Satanás e das nações. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, vemos que Satanás, furioso por não ter conseguido derrotar a mulher e seu filho, volta sua ira contra os restantes da descendência dela, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. As nações também se enfurecem contra Deus e seu plano, como vemos em Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Esta resistência culmina em uma oposição aberta a Deus, que é punida com mais severidade. Apocalipse 16 e 9, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Mesmo diante de tais evento catastrófico e do claro julgamento de Deus, muitos homens recusam-se a arrepender-se. Em Apocalipse 16, versículo 9, 11 e 21, lemos que em vez de se voltarem para Deus, eles blasfemam contra Ele por causa das pragas que são enviadas sobre a terra. Eles tentam esconder-se de Deus, pedindo as montanhas e rochas que caiam sobre ele e os escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Essa reação demonstra a dureza do coração humano e a recusa em reconhecer a soberania de Deus, mesmo em face de sua ira manifesta. É um aviso para todos nós sobre a importância de não endurecermos nossos corações e de nos voltarmos para Deus, enquanto ainda há tempo.